Tudo bom, Bárbara Caramuru, chegando aqui conosco. Obrigado por atender nosso pedido aqui, nosso convite. Deixa eu colocar aqui as legendas para vocês se guiarem. Querida Bárbara Caramuru, deixa eu apresentar para vocês. Ela me confira se eu estiver aqui defasado, Bárbara, pós-doutoranda do programa de pós-graduação em Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do Paraná, é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestra pelo programa de pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal do Paraná. Está correto? Ah, isso mesmo. Na UFPR é onde eu me formei historiadora também, né? Que é um pouco da perspectiva que eu vou trazer aqui hoje para vocês. A Bárbara pesquisa Palestina há muito tempo, a gente já conversou há um bom tempo atrás, e nós vamos aqui ter informações de primeiríssima mão com relação ao que está ocorrendo ali. Eu queria começar, Bárbara, pedindo para você comentar justamente essas imagens que a gente colocou aqui, dos judeus americanos, né, ali indo para o Capitólio pedindo cessar-fogo. Nós também vimos a visita do Biden ontem para o Netanyahu em Tel Aviv, um bate-volta que ele fez ali em Israel, e fica uma pergunta no ar, pelo menos para mim, que é o seguinte: afinal de contas, os judeus americanos estão contra esse processo de esmagamento, genocídio, ou eles estão argumentando dentro da questão do Netanyahu, dessa autodefesa de Israel, que eles têm o direito de fazer essa autodefesa? Bárbara Caramuru. Então, vamos lá. Primeiro, agradecer, Conde, pelo convite, por estar mais uma vez aqui no teu canal, participando, podendo contribuir, né, com um pouco da minha formação para tentar nortear as pessoas nesse período que é tão conturbado, né, para a gente compreender a situação na Palestina. Já vou direto à tua pergunta. Bem, o que a gente tem que diferenciar, sempre onde eu acabo retomando, é pensar o que é o projeto sionista. Eu posso explicar mais amplamente depois, para quem quiser, mas entender que o judaísmo é uma religião, né? Então, inclusive que engloba distintas etnias, grupos políticos distintos, mas uma religião como, enfim, né, como qualquer outra. E dentro do judaísmo, nós vamos ter vários movimentos políticos completamente diferenciados. Um deles é o sionismo, que é um movimento político que surgiu lá no século XIX ainda, por uma vertente de judeus europeus. Foi encabeçado pelo Theodor Herzl, com a ideia de criar um Estado nacional judeu na região. Então, as coisas, muitas vezes, parecem misturar um pouquinho, e mistura, de fato, um pouco a religião. Às vezes ela parece como um meio justificador, muitas vezes. Mas a situação da Palestina, eu tenho reiterado há muito tempo, é uma situação de conflito de terras, né, de disputa por terra, de ocupação de terra. E entendendo essa pluralidade dentro da própria religião judaica, é normal que existam grupos que são contra, inclusive, esse uso do argumento religioso, né, esse uso político do argumento religioso para cometer genocídio. Então, é muito famoso as fotos, às vezes aparecem vídeos dos judeus ultra-ortodoxos se manifestando na Palestina contra a ocupação israelense. É um grupo que, via de regra, se coloca contrário à atuação do governo de Israel. Outro grupo que é bastante conhecido também é o Jews for Peace, que é Judeus pela Paz, que é um grupo super aliado da causa palestina, um grupo que faz denúncia dos massacres, do genocídio, da ocupação, dos assentamentos ilegais, de todas as violações de crimes de guerra, e não só crimes de guerra, né, mas os crimes internacionais dentro do direito humanitário que o Estado de Israel vem cometendo há décadas, só olhar as resoluções da ONU, né, uma centena de resoluções sugerindo punições ou retratações, enfim, do Estado de Israel. Então, a gente vê ali no Capitólio uma coisa muito interessante, que é um pronunciamento, né, de um grupo dentro desse amplo espectro aí do judaísmo, contrário ao genocídio, reconhecendo que é genocídio. Claro que quando nós temos grupos judeus apoiando a causa palestina, as coisas
se tornam muito mais claras, assim, eu acho, de essa separação de que não é uma questão religiosa, né, não é um problema religioso, e também é o reconhecimento de um grupo que historicamente foi perseguido, sofreu, né, com o Holocausto, e um grupo religioso, assim, que tem um peso, assim, político histórico também muito grande, então ter esse apoio é sempre muito bem-vindo, né? Inclusive dos autores que eu uso muito Butler, Chomsky, Lampap, todos também judeus, né? Alguns israelenses, tem o Shlomo Sand, que são todos a favor da causa palestina, entendendo isso como violações, enfim, limpeza étnica. E aí, por outro lado, a gente tem, historicamente, o Estado, né? E a gente tem que separar também essa ideia das pessoas e do Estado, né? Porque o Estado não representa necessariamente a todos os americanos, né? A gente sabe muito bem disso, o vídeo movimento Black Lives Matter, né? Muito recente, de 2020. E o Biden, como governador dos Estados Unidos, é um apoiador, um grande aliado, o maior aliado do Benjamin Netanyahu, do primeiro-ministro israelense. E essa coalizão Estados Unidos-Israel, ela vem desde a origem, desde a criação desse Estado pela ONU em 1947, que a criação desse Estado de Israel foi apoiado, foi chancelado, né, tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética, e teve, inclusive, o voto de Minerva do Oswaldo Aranha, que é brasileiro, né? Então, desde sua origem, o Estado de Israel é tido como um polo de influência dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, um polo estratégico. É por isso que a gente vê esse apoio bélico tão grande, né? É isso. É por isso que a gente vê esse esforço, né, do presidente estadunidense, Joe Biden, em atender as demandas ali de Netanyahu. Muita gente dizendo ainda que Biden está ali emparedado pelos seus financiadores de campanha, que são judeus americanos, que financiam em grande medida o Partido Democrata. Agora, eu fiquei muito impressionado, Bárbara, queria que você desenvolvesse um pouco com a gente aqui. Você, no teu artigo na Carta Capital, belíssimo artigo, aliás, que você divide com uma colega pesquisadora aqui, deixa eu citar o nome dela, é a Helena Manfrinato, né? Um artigo na Carta Capital, estamos há 76 anos esperando relatos palestinos sobre a ofensiva do Hamas. E vocês colocam ali uma introdução de que antes desse dia 7 de outubro, houve um aumento das violências dos israelenses para com os palestinos, né? Inclusive na questão de como é que é o nome da mesquita lá, que é importante para eles? Al-Aqsa. Al-Aqsa. Explica para a gente o que aconteceu, né? Que pode ter sido, dentre outros fatores, o gatilho para esse ataque do Hamas que desencadeou esse processo todo. Então vamos lá, Conde, deixa eu tentar ser objetiva. Os acadêmicos têm uma dificuldade, às vezes, falar pouco. O ataque agora, né, esse movimento que a gente vê assim na nossa leitura, é uma reação. Qual que é o contexto que ele aconteceu? Então, lá, quem quiser acesso ao artigo, saiu também a matéria no Le Monde Diplomatique há 2 dias, desculpa. Também algo parecido com isso, o mesmo tom da nossa análise, que é pensar que, tendo em vista que esse é um processo de colonização e disputa territorial da terra, sucessivamente houve, assim, ao longo de 76 anos, no mínimo, né, houve diversas agressões às pessoas palestinas em toda a região da Palestina, seja a Palestina ocupada, Cisjordânia ou Gaza. Aí a questão é que a gente tem que pensar que a gente está vivendo um momento de ascenso da violência, né, um ápice de violência, de enfrentamento também. E aí, por que eu faço essa leitura? Porque tem lá, o projeto colonial começou no início do século XX. Eu estou na clínica, tá, gente? Meu filho faz terapia de manhã, então se tiver muito barulho de criança, vocês me chamam que eu tento fechar ali. Você está em casa com a gente aqui, viu, Bárbara? Tá ótimo, tem que adaptar, né, as demandas maternas à vida profissional, enfim.
Durante todo esse período, então, desde ali do início do século XX, foram sucessivas as agressões aos palestinos. A gente tem uns marcos assim de genocídio, de limpeza étnica dentro dos padrões do direito internacional a partir ali de 48, com o massacre de Deir Yassin, que foi um vilarejo. Depois teve a expulsão dos palestinos na Nakba, que foi em 1948, onde expulsaram 850 mil palestinos. Aí teve um outro ascenso em 67, que expulsaram mais 400 mil, além dos mortos, né? Expulsaram mais 400 mil refugiados. Esse todo desses dois momentos soma hoje quase 6 milhões de refugiados, segundo a ONU. E em 73 teve o Yom Kippur, que foi o feriado judeu, onde teve um ataque ali dos aliados árabes da região a Israel durante o feriado. Então, muitas pessoas na narrativa, eu explico isso porque no nosso artigo aparece o Yom Kippur, e a gente estava nesse período desse feriado de novo, e eu gostaria que vocês entendessem que, além desses sucessivos, eu estou dando aqui os fatos que foram considerados guerra, entre aspas, eu não uso esse termo, que eu acho que a limpeza étnica não tem simetria de poder, não existem dois estados soberanos para a gente chamar isso de guerra, mas... Então, eu citei para vocês os momentos assim de ápice, mas cotidianamente a violência, eu uso o termo do Bem-Bé, a necropolítica, opera na Palestina. E eu falo isso para vocês porque o que aconteceu pré-7 de outubro foi que estava num feriado judeu dentro de Israel, e nesses feriados eu estive ano passado na Palestina, né, e também estive durante períodos, eu estava nesse mesmo período na Palestina no ano passado. Então, eu peguei esses feriados lá, e o que acontece durante os feriados? A violência é escalonada pelos extremistas israelenses, extrema-direita, os extremistas, eles oportunizam os feriados para agredir palestinos. Além da agressão toda cotidiana, dos checkpoints, dos assassinatos, são cotidianos, tá? Eu queria reiterar isso, que às vezes fica muito deslocado. Tá acontecendo agora em Gaza? Não, gente, acontece todo dia, tá? E... Inclusive, nesse período agora de feriado, que vem desde lá do Ano Novo Judeu, teve o feriado Sukkot, que foi agora, acho que dia 3 de outubro, foi o mais recente, mas que vinha de comemorações desde setembro. Então, já vinha ali um período de acúmulo de agressões. Em outubro, houve 3 assassinatos dentro da Cisjordânia. As pessoas afirmam que houve mais assassinatos dentro de Jerusalém. Eu não consegui a fonte desses assassinatos, porque eu não falo árabe, eu não leio em árabe, então tenho uma dificuldade de acessar também as coisas, embora eu tenha confirmado dois pelo menos, na Cisjordânia, sim, de criança, inclusive, um adolescente, enfim. E aí, com esses assassinatos, as coisas costumam ter uma proporção de reação maior. E dia 3 de outubro, salvo engano, 3, 4, fecharam a entrada da Mesquita Al-Aqsa. Para quem não conhece de nome, a Al-Aqsa é aquela mesquita que a gente falou, o Domo de Ouro, aquela mesquita central em Jerusalém, que fica ao lado do Muro das Lamentações, e é uma das mesquitas principais dentro do Islã. A gente tem que lembrar que antes de orar, inclusive virado no início do Islã, não se orava virado para Meca, mas virado para Jerusalém. Então, essa mesquita, ela ocupa um lugar assim, central na religiosidade muçulmana, mas também um lugar central na resistência palestina, porque ela é o grande símbolo, ela é belíssima, uma coisa suntuosa, assim, maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecer, consegui entrar uma vez só, porque os israelenses não deixam entrar nem visitante, nem os muçulmanos, e consegui apenas uma entrada nos 40 dias quase que eu tive lá, mas é uma coisa maravilhosa. E tem essa simbologia muito forte, a Al-Aqsa. Deixa eu só tirar uma dúvida. Essa mesquita é dividida, digamos assim, entre palestinos e israelenses? Na simbologia dela, não? Não. O que acontece é que a esplanada das mesquitas, que a gente fala, porque a gente pensa que é só uma mesquita, mas tem a Al-Aqsa, e do lado tem uma mesquita anexa, por isso que a gente fala em esplanada das mesquitas. E tem uma grande praça onde fica essa mesquita, gigantesca, porque, por exemplo, no Ramadã, vão milhares de muçulmanos visitar a mesquita. Normalmente é outro momento, o Ramadã e a Nakba, onde tem ataques a civis palestinos.
e mortes, etc., por parte dos israelenses extremistas. E aí eu estou falando de exército e população, tá? E aí o que aconteceu? Nesse período ali, prévio ao Hamas, ali, a reação do Hamas, foi invadida, foi trancado um dos portões de acesso. Por que eu te falo isso? Porque a Al-Aqsa, ela é cercada, os portões, ela tem acho que 4 portões de acesso, e eles são militarizados pelo exército israelense. Então você não entra na mesquita sem que o exército te libere. Eu fui barrada 2 vezes. Inclusive, existem várias estratégias ali, as mulheres me ensinaram estratégias, eu falo isso na minha tese, né? Para que eu pudesse entrar na mesquita, eu entrei como muçulmana na mesquita, e não sou muçulmana, enfim, aí aparece ela. E aí a curiosidade é que aqui, do lado da mesquita, esse muro é o Muro das Lamentações. Então eles compartilham um espaço muito pequeno. E a igreja ali onde está o corpo de Jesus, a igreja do Santo Sepulcro, também é do ladinho. Então, ali eu não sei dizer se aquela torre é da igreja, daí vocês me desculpem, eu não sei reconhecer a igreja, mas é um do lado do outro. Então, tem um super controle para você entrar no Muro das Lamentações, é muito mais fácil, mas é controle igual ao de aeroporto, assim. Você passa por detector de metal, enfim. O negócio é bem tenso. E aí o que eles fizeram nessa prévia? Eles fecharam uma das entradas da mesquita e 500 colonos judeus, israelenses, entraram dentro da mesquita para ali, né, tumultuar, profanar o lugar sagrado. Eles entraram na esplanada, tá? Então, nessa praça. No dia seguinte, no dia 5, entraram 5 mil. Isso é segundo o dado eu cito ali no artigo, acho que é o segundo dado do Centro Islâmico de Controle, 5.300, 5.100 colonos israelenses entraram dentro da esplanada para provocar, agredir, e aí é nesse momento que eles batem nos palestinos, agridem. E quando aconteceu também comigo, de você ser agredido por um colono israelense, o exército se levanta para defender ele. Então você sequer pode reagir. O exército fica ali, às vezes, em volta só com eles. Usam muita, acho que é a R-15, metralhadoras automáticas, assim, fuzil, e aí eles ficam ali olhando, assistindo, muitas vezes ficam rindo enquanto eles te agridem. Então, isso é comum, assim, isso é cotidiano. E foi isso que aconteceu. Então, aí a gente tem uma situação de que houve um feriado, invadiram a mesquita, profanam um lugar sagrado, na mesquita de Abraão, que aí é em Hebron. Essa sim é uma mesquita compartilhada, porque seria oficialmente ali, né, na tradição de ambas as religiões, do judaísmo e do islamismo, o túmulo do profeta Abraão. E aí é muito interessante isso, inclusive porque o túmulo é gradeado, o buraco ele fica abaixo assim do solo, tem vários túmulos ali da família também do profeta. E a mesquita ela tem um portão que divide. Então eu fui com pessoas palestinas, os palestinos não acessam lá do judeu da mesquita. Mas eu entrei dentro do lado palestino, passei pelos checkpoints, pelo controle, e entrei, tem checkpoint de volta dela inteira. Essa é a de Hebron. E aí eu entrei também pelo lado judeu. Os palestinos ficaram fora me esperando e eu entrei. Então eu vi ali como operam as duas tradições. Só que o que acontece? Quem cuida do portão que divide as duas mesquitas? Os israelenses. Daí, nos feriados judeus, eles abrem esse portão, bloqueiam a entrada dos palestinos e usam a mesquita inteira. Só que nesse período eles costumam fazer festa, pisar nos tapetes. Quem conhece a tradição muçulmana sabe que não se pisa com sapatos dentro da mesquita. E eles fazem festa. Quando eu estava lá, fizeram uma festa dentro da mesquita nesse mesmo período. Para resumir, desculpa, Bárbara, Caramuru. Aliás, adoro o seu sobrenome, você sabe disso, Caramuru. E tá aqui Caramuru na legenda, vou chamar você de Caramuru. Caramuru. A ideia, assim, eles provocam muito, né? Os israelenses provocam, inclusive... Provocam e matam, né? Teve assassinatos e teve agressões. Aí o que aconteceu? Fecharam a Palestina no dia 6. Isso também acontece com... Desculpa, esse é o ponto final. Eles fecham muitos checkpoints, não deixam circular no feriado, você não pode ir para Jerusalém. E aí, no dia 7, o Hamas reagiu. Assim, havia ali, no contexto, pelo menos uma semana de violência exacerbada.
de trancar outras pessoas. Mas isso vinha, na verdade, desde setembro. 20 de setembro. Deixa eu só alertar aqui o nosso público, quer dizer, exatamente esse ponto que não apareceu em nenhum veículo aqui no Brasil, exceto no teu artigo, né? E que eu acho importante a gente saber, quer dizer, foi uma semana de muita violência, provocação. Agora, esse episódio do Hamas, esse ataque, ele foi tão espetacular e cinematográfico que é claro que eu acho que não foi em uma semana que eles prepararam. Quer dizer, isso estava muita gente dizendo aqui até 2 anos de preparação. Agora, Bárbara Caramuru, se você me permite, deixa eu trazer alguns comentários aqui do nosso público, claro, para devolver para você. Thaís Marchiori está aqui. Auler Conde, bom dia, queridos. Por que invasão, não ocupação no Capitólio dos Estados Unidos? Olha, nem sempre ocupação e invasão estão nessa oposição ideológica que caracteriza, por exemplo, as pesquisas sobre o MST. Né? Como linguista, eu posso dizer isso para vocês. Nesse caso aqui, seria relativamente indiferente. Né? A linguística é um mundo muito vasto. As pessoas estão aqui dizendo assim, judeus invadem Capitólio dos Estados Unidos pedindo cessar-fogo. Eu acho que invade nesse sentido, e eu que concebi esse título, né? Eu acho que reforça um caráter de subversão, de insurreição desses judeus americanos, que eu acho que é mais interessante para o tema. Hussein Brasil, a ONU precisa desmantelar Israel, projeto racista. Malu Daflon, professor, uma pergunta, judeus foram perseguidos pelo nazismo porque eram judeus ou porque havia muitos judeus comunistas? Que pergunta complicada. Eu já vou até já passar para você, se você não souber responder, já diga. Bárbara. Eu acho que era porque eram judeus, mas a gente tem que lembrar também que foram perseguidos comunistas, LGBTQIA+, pessoas ciganas. Então, assim, várias minorias, dentre essas, teve um destaque ali, com certeza, porque, de fato, assim, quando a gente vê, eu não sou especialista nisso, então se eu estiver pulando também uma coisa errada, mas pelo que eu estudei em história, existia ali, né, uma perseguição do Hitler, especificamente ali a judeus, e a outras minorias, né, étnicas, religiosas, comunistas, políticas, enfim. E eu queria aproveitar para pedir desculpa. Alguém falou aqui que Abraão é patriarca, talvez eu tenha confundido. Eu sei que tem os 5 profetas, eu não sou enfim, eu sou ateia, então se eu fizer algum erro aqui de termo religioso, vocês me desculpem, eu não sei dizer agora. Eu sei que ele é patriarca, mas eu achava que no Islã ele também era profeta, mas então talvez não seja. Uma das coisas que garantem a qualidade do jornalismo que a gente pratica aqui é que o nosso público é muito qualificado, muito exigente e está online, coisa que não acontece na mídia convencional. Então, eu mesmo peço muita ajuda do público, às vezes para lembrar alguma coisa que eu esqueci, para verificar, e eles estão aqui sempre presentes, participam ativamente aqui do nosso debate. Olha, está chegando ao final, voou muito o nosso tempo aqui, já? Bárbara. Então, aí eu ia pedir para você, quer dizer, assim, o que você considera mais importante no âmbito aí da tua pesquisa para que o nosso público tenha consciência nesse conflito que assombra o mundo todo? A gente está vendo que está escalando, né? Todos os países ali do mundo árabe já praticamente se colocaram e a gente está aguardando, enfim, muita gente aguarda mais um banho de sangue, o que não é o nosso desejo. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Lá, alguém de sociologia do ensino médio colocou bem, o Holocausto não se resume só aos judeus, de fato, né? Foi o número de mortes foi absurdo entre judeus, mas a gente lembra que tem essas outras minorias. Conde, o que eu queria chamar a atenção aqui é que, sim, eu acho que o que é mais importante, assim, de pensar essa situação e pensar isso à luz, problematizando que é uma situação de colonialismo, de apartheid, reconhecido pelo Human Rights Watch, pela B'Tselem, pela Anistia Internacional, é reconhecida a situação da Palestina hoje como apartheid, e também como um projeto de limpeza étnica. Essa é a minha chave analítica, mas eu acho que nesse momento a gente tem que entender, eu acho, primeiro isso,
para compreender, porque é isso que você falou, aparecia na mídia, no dia 7 eu liguei a televisão e era Hamas ataca surpresa, mas eu já estava bloqueando no meu Instagram, porque eu sigo centenas de páginas palestinas, eu já estava bloqueando as imagens de gente morta há dias, porque é uma coisa que consome a gente, né, a saúde mental. Então, já estávamos articulando essa denúncia. Esse texto não saiu no mesmo dia do nada. Então, assim, chamar atenção. Ontem houve um bombardeio no hospital. Eu estou em contato com uma pessoa dentro de Gaza e a situação em Gaza está... É um massacre, é um genocídio, limpeza étnica, um ato genocida, um crime internacional. Eu acho que isso... Não há dúvidas que as pessoas falam, está adotando lado ou não. Não, é só ler o direito internacional. Eu tenho um artigo com o professor Fábio Sarrat, que revisa a legislação do direito internacional sobre genocídio, crime de guerra, indico. Tem também o trabalho da Nadia Shilpi Sawan sobre isso. E, enfim, ontem fala-se aqui agora ficou barulhento, fala-se em 500 mortos. Mas eu queria chamar a atenção que dentro de Gaza as pessoas estão falando em mais de 1.000 só no hospital. Então são milhares de mortos. A gente tem que lembrar que a população de Gaza, a média etária é de 17 anos de idade. Você tem ali uma taxa de desemprego de mais de 80%, uma taxa de pobreza de 60%. A minha análise é que isso é uma reação. É normal, se você trancafiar 2 milhões de pessoas numa prisão com índice de desemprego, miséria e juventude, os estudos de juventude de periferia mostram que se rebelar é normal, isso é uma reação, eu acho que a gente tem que ler isso como uma reação. Só que nesse momento, essa é a minha leitura dos primeiros dias, nesse momento está acontecendo um genocídio televisionado e as pessoas estão discutindo se o Hamas teria poderio bélico para atacar o próprio hospital. Isso é uma barbárie. Isso, inclusive, já foi comprovado que não. Teve ali, né, um ministro de guerra, sei lá, ele postou no Twitter, dizendo foi a gente. E aí apagou, mas as pessoas conseguiram printar. Então, acho que a gente tem que estar atento a construir essa contranarrativa, que é muito difícil. É isso que você falou, ela vai aparecer quando, onde? Aqui, né? Poucos momentos. Perfeito. E a gente sabe, né? Existe uma guerra informacional, toda guerra tem uma guerra paralela informacional, e essa, nesse momento, está muito intensa em Israel, em Gaza. Só que agora eu acho que a gente tem alguns instrumentos para realmente rebater essa narrativa sempre que se tenta sempre implementar quando se trata de Israel, Estados Unidos e Palestina. Querida Bárbara Caramuru, te agradeço imensamente a presença aqui. Vou te chamar de novo em breve para voltar, né? Tem tanta coisa que você pode nos trazer aqui de análise importante, de indicações. Então, em breve a gente se vê novamente. Agradeço muito sua presença aqui no Giro das 11. Muito obrigado. Boa pesquisa, bom trabalho para você. Obrigada, querido. Agradeço mais uma vez estar aqui e a gente se fala em breve.